Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Estamos agradecidos por Deus nos permitir estarmos mais um dia com vida e também por estarmos juntos para estudarmos a sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Lisete Nunes Lopes, é do Rio Grande do Sul. Ivone Lopes é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Terezinha é de São Carlos, em São Paulo. Afrânio Arruda é de Manaus, Amazonas. Naíris Aparecida é de Morobá, São Domingos do Norte, Espírito Santo. Linda Costa é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e estaremos sempre mandando um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença, agradecidos por todas as bênçãos que tens concedido a cada um de nós. Te agradecemos por mais um dia que nos concedes e também pelos momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos que abençoe todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as lutas, as necessidades, os problemas de cada um, que permaneçam firmes, confiantes na Tua promessa e também não desanimem. E no momento certo sabemos que as bênçãos serão concedidas. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre a boa nova, as boas notícias do juízo. É um juízo que está acontecendo nos céus e que nós não precisamos temer se nós aceitamos a Jesus em nossa vida e caminhamos com Ele cada dia, se nós estudamos a Bíblia, se nós oramos, se nós, através da salvação em Jesus, praticamos as boas ações que são necessárias a um cristão. Nós não precisamos temer o juízo. Sabemos que Deus ele é misericordioso, mas Ele também é justiça. Jesus, Ele intercede por cada um de nós e com certeza quando o nosso nome passar em revista, porque Jesus ele está com todos os livros abertos dos registros de toda a humanidade, de todas as épocas, e quando o nosso nome passar em revista, Jesus ele vai dizer: Pai, esse aqui eu dei o meu sangue por ele. Jesus ele intercede por nós e com certeza o nosso nome continuará no livro da vida e nós estaremos muito em breve contemplando o nosso Senhor Jesus voltar para nos buscar. Não pense que você é um caso perdido, não pense que você não vai se salvar. Isso não deve passar por nossa mente. Quem coloca isso em nossa mente é Satanás. Satanás ele nos acusa. Satanás ele procura fazer com que nós não sejamos aceitos por Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós não temos nada bom em nós. Temos um exemplo na Bíblia e que está relatado lá em Zacarias, no Antigo Testamento. Zacarias capítulo 3, fala aqui do sumo sacerdote Josué. Não foi aquele Josué que conduziu o povo para entrar em Canaã, não, é o sumo sacerdote. Olha o que diz aqui, Zacarias 3, de 1 a 5, diz assim: Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é o próprio Jesus. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: Eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: Tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: Veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Eu disse: Também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Zacarias capítulo 3, de 1 a 5. A Bíblia é a Nova Versão Transformadora. Aqui, irmãos, está muito claro o que acontece com cada um de nós. O sumo sacerdote Josué,
estava em pé perante o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus. E Satanás também estava ali. Isso acontece com todos nós. Nós procuramos buscar a presença de Deus em nossa vida, em oração, em estudo da Bíblia, mas o inimigo está ali do lado para poder nos acusar. Assim como acusou Josué, que Josué, segundo diz aqui a palavra, ele estava com as suas roupas imundas, sujas. E o que representa, irmãos, essas roupas imundas é a nossa condição pecaminosa. Como nós já dissemos, nós não temos nada bom em nós. Tudo está contaminado pelo pecado. Não há justiça nenhuma em nós que nos justifique diante de Deus. E então, Josué, ele não disse nada, ele só esperou o resultado final. Por quê? Porque, irmãos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo, e nós não precisamos nos defender. Jesus, ele nos defende. Se nós temos ele em nossa vida, ele nos defende. E isso que está acontecendo no juízo celestial, cada nome que é passado ali, se o nome que está sendo passado, a pessoa está em comunhão com Cristo, mesmo sendo pecador, Jesus lhe intercede. E o que Jesus faz? Ele tira essa roupa suja e coloca suas vestes de justiça. Foi como Jesus fez lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Deus tirou deles aquela roupa de folha de figueiras que eles haviam feito, símbolo de pecado, que aquilo não valia nada, aquelas folhas iriam murchar e cair. E Jesus então coloca neles, em Adão e Eva, peles de animais, simbolizando também a justiça de Cristo, peles de cordeiro. Irmãos, Jesus, ele quer colocar em nós a nossa veste, a sua veste de justiça, porque somente Jesus é justo, somente ele pode nos lavar de todo o pecado. Então, quando nós ouvimos falar assim, lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, é isso que está aqui em Zacarias 3, de 1 a 5. Exatamente isso, é nós reconhecermos que o sangue de Jesus tem poder e que ele pode nos purificar. Nós deveremos ser lavados no sangue do Cordeiro. E então, os pecados são retirados e é colocado em nós a veste de justiça, a veste de Cristo. Somente assim, irmãos, é que nós entraremos nos céus. Nós não vamos entrar nos céus achando que nós somos bonzinhos, que o que nós fazemos está nos habilitando para irmos para os céus. Não. Continuamos aqui na caminhada, temos problemas, fracassos espirituais, cometemos pecados, mas nós temos que nos levantar, nos reerguer, ir a Jesus, clamar a Ele, que o sangue dele nos purifique, e Ele nos purifica. Então, esta é a condição do ser humano, de pecador, como era o sumo sacerdote Josué. E esta cena, então, que acontece lá no juízo celestial, a partir do ano de 1844, quando começou a hora do juízo, que nós estamos estudando aqui em Apocalipse, no capítulo 14, então o anjo disse que temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, o juízo de Deus, o juízo divino começou. E Jesus ele vai vir para trazer a recompensa a cada um conforme as suas obras. Quando João estava tendo essa visão do livro do Apocalipse, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, João estava escrevendo as 7 cartas às 7 igrejas. E ali fala exatamente o que aconteceu em cada período, em cada época da igreja. E quando chega no capítulo 4, no verso 1, nos diz aqui a palavra de Deus: então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo, como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. Então João, ele olhando, viu uma porta aberta, e ele foi convidado a subir. Venha para cá. E você, então, irá ver o que vai acontecer depois destas coisas. Sim, irmãos, essa porta, ela está aberta. Ela foi aberta a partir do ano de 1844, quando começou o juízo. E então, nós ainda hoje temos acesso ao trono da graça, porque a porta está aberta. Jesus está ali no santuário celestial, intercedendo por cada ser humano. Então nós não podemos esperar
pensar que essa porta vai continuar aberta para sempre, que nós vamos ter acesso. Vai chegar um momento em que essa porta vai fechar. E aí, Jesus ele vai pronunciar a sentença: quem é justo, continue sendo justo. Quem é impuro, continue sendo impuro. E assim vai acontecer. Então, hoje, como nós temos dito, e pela palavra de Deus, a porta da graça está aberta. É essa porta. E a porta é Jesus. Mas quando ele vier como um juiz, aí não haverá mais oportunidade. Então hoje nós temos que contratar esse advogado para a nossa vida espiritual. Quando nós temos um problema, nós não vamos a um advogado para ele nos defender perante um juiz. Assim é o Senhor Jesus. Ele hoje é o nosso advogado, mas vai chegar o dia em que ele será juiz. Conta-se uma história de duas pessoas que estavam num bar. Um era cliente, o outro era o proprietário do bar. E eles estavam ali e de repente surgiu uma discussão entre eles, começaram a entrar em luta corporal e o dono do bar, ele se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça numa quina e ele morreu. Este cliente que estava ali, ele se lembrou que ele tinha um amigo que estudou com ele e esse amigo se formou em direito, em advocacia. E então ele pega e liga para esse amigo dele. Ele fugiu, né? O rapaz que estava na briga, ele fugiu para não ser preso. Liga para esse amigo dele e então ele diz: olha, você me procure porque eu posso te defender. O rapaz que estava na briga disse assim: mas as pessoas podem não entender e vão pensar que foi eu que matei aquela pessoa. E ele disse: não, eu vou ser o seu advogado, eu vou te defender. E passaram-se alguns anos e ele não procurou esse advogado pessoalmente para ajustar ali a causa, né? O contrato. Acontece que os anos se passaram e um dia esse que estava na briga lá no bar foi preso. E então constava lá exatamente esta morte dessa pessoa que aconteceu lá no bar. E então ele foi a julgamento. E quando ele chegou lá no julgamento, quem estava lá como juiz era esse amigo dele, que na época que aconteceu o assassinato, ele era advogado. E então ele olhou e viu o amigo e disse: olha, você aqui, que bom. Ele disse: olha, naquela ocasião eu era o seu advogado, eu seria o seu advogado. Agora eu sou o juiz, eu não posso fazer nada, agora eu vou julgar. É isso, irmãos, que acontece com cada ser humano. Jesus hoje é o nosso advogado, vamos a Ele, confessemos os nossos pecados, peçamos perdão, Ele vai nos defender perante o Pai. Mas quando Ele vier, Ele vai voltar como juiz e aí não haverá mais oportunidade. Então hoje, irmãos, é o tempo oportuno, hoje é o dia de salvação. E aqui no livro do Apocalipse, nós encontramos então esta porta aberta. Essa porta é Jesus, é a porta da graça que ainda está escancarada para todos que quiserem obter a salvação. Mas quando ela se fechar, aí não haverá mais oportunidade. Será como na época do dilúvio, que as pessoas, depois que a porta se fechou, quiseram entrar e não conseguiram. Todos pereceram. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a irmos a Ele, assim como nós estamos, termos as nossas vestes imundas trocadas pela veste de justiça de Cristo e possamos estar com Ele muito em breve nos céus. Que Deus nos abençoe, nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã dando continuidade ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos, Jesus, Ele nos diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.